Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone. Tô passando aqui para comentar esse Vasco 1, Goiás 1, um empate horrível para o Vasco, não só pela classificação, mas pelo jogo que foi, a maneira como o Vasco deixou de sair com os 3 pontos em São Januário. O Vasco acabou fazendo um gol contra aos 52 minutos do segundo tempo, gol contra do Henriques ali, uma falha que o Vasco já vinha, na verdade um gol de uma sequência de falhas, começa com o Richard dando um chutão pro alto, para dentro da própria área, a zaga não consegue cortar, o Henriques tenta dar um bicão para frente, manda para trás, enfim, horroroso o gol que o Vasco fez contra o Goiás, o Vasco vencia por 1-0, um gol do Guarim ainda no primeiro tempo, e ao meu ver o Vasco já não vinha jogando bem. Em tese o Vasco entrou ali com a mesma formação contra o Flamengo, basicamente a mesma escalação, só a saída do Pikachu suspenso para a entrada do Cáceres na lateral direita, mas a forma de atuar bem diferente. O Marco Júnior jogou como um ponto esquerdo, o Marrone jogou centralizado como centroavante. Na partida contra o Flamengo, por exemplo, ele jogou centralizado, mas com o Rossi também por dentro, e o Vasco contra-atacando, ou seja, o Vasco explorou contra o Flamengo a velocidade do Marrone para puxar seus contra-ataques pelo meio. Nessa partida com o Goiás, em que o Vasco tinha que propor mais o jogo, o Marrone ficou mais isolado na frente, tendo que jogar de costas, ou seja, praticamente não tocou na bola, participou muito pouco, apesar de ter dado o passe ali para o Guarim marcar o gol. Num raro momento que o Guarim conseguiu chegar finalizando com qualidade, ele finalizou algumas vezes fora da área, mas nessa ele entrou dentro da área. Até aquele momento quem vinha entrando mais na área era o Marco Júnior e ele se posicionava um pouco mais atrás. Nesse momento da partida teve uma inversão, até o Raul subiu um pouco, cheguei a comentar lá no Twitter, nessa formação com o Guarim saindo mais para o ataque, o Marco Júnior pela esquerda, muitas vezes formavam 4-2-3-1, o Raul ficando um pouco mais preso com o Richard, numa linha um pouco mais recuada, para o Marco Júnior subir pela esquerda e o Guarim mais pelo meio. E o Raul, isso prejudicou muito o Raul, que apareceu pouco no ataque. Quando ele apareceu, foi dando um passe exatamente para o Cáceres. O Cáceres cruzou meio na vontade ali, dividindo a bola. O Marrone ajeitou, o Guarim bateu na trave, voltou. Um gol também meio que pipocado do Vasco ali. E foi quando deu uma equilibrada. Falei aqui que o Goiás vinha assustando mais. O Goiás, por exemplo, finalizou 19 vezes contra 10 do Vasco. Ou seja, finalizou quase o dobro de vezes. O Fernando Miguel deixou o campo com 4 defesas difíceis e 2 simples. Teve que trabalhar. Teve outros cruzamentos perigosos ali do Goiás. Os melhores lances do Vasco produzidos já no segundo tempo foram lances que estavam impedidos. Uma bola que o Ribamar perde de forma bizonha na frente do Tadeu ali, já quase no fim da partida. Ainda bem para ele, pelo menos, que o Bandeirinha marcou o impedimento, porque teria definido o jogo, aquela bola, que ele não deu para o lado, agora não lembro qual era o jogador que vinha se aproximando por dentro da área. Ele não tocou, tentou finalizar, o Tadeu defendeu, botou para fora, depois o Bandeirinha sinalizou. Teve um outro lance também com o Ribamar puxando pela direita, que também estava impedido, em que ele cruzou e o Rossi carimbou na trave e também já não estava valendo nada. Essas duas foram as jogadas principais do Vasco no segundo tempo, para você ver como é que foi pobre mais uma vez esse setor de criatividade do Vasco. Por quê? Como eu falei aqui, contra o Flamengo, o Vasco jogou com dois atacantes mais por dentro. Então o Vasco sabia como contra-atacar. Tendo que propor o jogo, o Vasco expôs muito, principalmente o lado esquerdo, porque o Guarim subia, o Guarim em tese jogava um pouco mais pela esquerda, centralizado um pouco mais para a esquerda, o Marco Júnior como um ponta mesmo, ou seja, participava pouco da fase defensiva, marcava pouco e ficava praticamente só o Danilo Barcelos sozinho na esquerda marcando. Tanto que o Goiás em vários momentos ali conseguia umas bolas enfiadas exatamente nas costas dele, tanto que ele recebeu um cartão amarelo no meio ali, mais ou menos no primeiro tempo, e o Luxemburgo sacou ele no intervalo, porque sabia que o Goiás estava explorando ali com o Barciá e o Rafinha pela outra ponta. Inclusive, isso é algo que o Goiás faz constantemente, exatamente porque tem jogadores com essa capacidade. O Rafael Vaz é um jogador bom na bola longa. O Goiás não vinha trocando passes curtos, era sempre na bola longa. Foi assim que fez gol contra o Flamengo, por exemplo, no 2-2, só que tinha o Michael. Dessa vez teve um pouco mais de dificuldade, ainda assim o Rafinha botou uma bola no travessão, por exemplo, no primeiro tempo. O Vasco teve muita dificuldade para pegar essas bolas longas porque ficou mais exposto. Essa formação, eu já havia comentado, agora se eu não me engano foi num texto meu que eu fiz lá para o torcedores.com, falando como o Vasco jogando com o Guarim, com essa obrigação de avançar, ficava mais exposto.
E isso aconteceu contra o Flamengo, por exemplo, e basicamente não passou do meio campo. O Guarim jogou muitas vezes entrando dentro da área quase como um terceiro zagueiro para cortar a bola alta. Dessa vez ele jogou muito mais ofensivo. O Vasco ficou sobrecarregado. No meu ver, não funcionou. Marrone participou muito pouco do primeiro tempo e quando foi recuado para a ponta esquerda com a saída do Marco Júnior e a entrada do Ribamar, era um momento que o Vasco já passava a deixar o protagonismo para o Goiás ainda mais. E o Vasco já não tinha tanta perna para avançar em velocidade e nem conseguia dominar o meio campo. O Vasco é um time que cansa muito rápido. E o Luxemburgo já havia falado, inclusive, isso no início do jogo, que o Vasco estava cansado, estava fadigado do clássico. Aquele 4-4 tinha sido muito pesado para a equipe, queria ver como a equipe ia reagir. E reagiu mal. O Vasco perdeu ali o Cáceres ainda, que não vem atuando constantemente por lesão. O Bruno Gomes teve que entrar, o Raul foi fazer a lateral direita. Então o Vasco foi se desorganizando, já estava desorganizado, já estava exposto, mas foi perdendo a pegada ainda no meio campo, foi perdendo velocidade para contra-atacar e caiu muito de rendimento e empate merecido do Goiás ali no fim. Mas em relação à classificação, à tabela, o que isso muda para o Vasco? Ao meu ver, muda muito pouco. É claro que o Vasco poderia ter saído, o Vasco poderia estar pensando em coisas muito maiores se não fossem esses erros bestas individuais que o time tem dado. Não é só gol contra, teve o gol contra do Danilo contra o Flamengo na quarta-feira, o Vasco vencia por 2-1 com uma certa até tranquilidade, o Flamengo não pressionava naquele momento, o Vasco basicamente doou para o Flamengo aquele empate no intervalo, depois conseguiu fazer o 3-2 no início, sofreu a virada, mas um gol que não precisava levar para o intervalo. Agora faz mais um gol contra, desperdiçando os 3 pontos. Lá na estreia do Luxemburgo, não sei se vocês vão lembrar, ainda no primeiro turno contra o Avaí, também tomou um gol já nos acréscimos, vencendo por 1-0, jogando mal, a verdade, igual essa partida contra o Goiás, não era uma grande atuação do time, mas o Vasco em outros momentos também perdeu jogos jogando bem. Vasco e Grêmio, por exemplo, lá no Sul, o Vasco vinha jogando bem e tomou a virada do Grêmio depois de um gol anulado pelo VAR. Jogou bem contra o Cruzeiro, até o Pikachu perdeu o pênalti, estava 0-0, vinha jogando bem contra o Santos, Rossi perdeu o pênalti, o Santos fez 1-0, ou seja, não é pecado, não seria pecado nenhum o Vasco vencer, conseguir 3 pontos jogando mal, porque em diversas vezes, inclusive venceu o Atlético Mineiro jogando mal também. Enfim, nem sempre acontece, o desempenho bate com o resultado. E nesse caso seria isso, uma vitória do Vasco por 1-0 não ia bater com o resultado da equipe, mas seria justo. Com exceção do lance do gol, queria comentar que teve um gol anulado do Goiás também. Não acho na verdade que foi falta. Eu ia falar que não acho que o árbitro errou. Não acho que foi um erro. Eu acho que é um lance discutível. Tem realmente o puxão do Rafael Moura no Guarim, mas eu acho que talvez a bola já tivesse até entrado naquele momento. Não acho que tenha sido uma disputa determinante. Acho que foi um lance que os dois chegam meio que se abraçando, enfim. Dá para marcar, óbvio, como a arbitragem marcou, concordo com quem acha que foi falta, mas eu, do meu modo de ver, não marcaria aquela falta e daria o gol do Goiás, o que torna, pelo menos no meu modo de ver, ainda mais justo o empate, porque o Goiás realmente mereceu o empate, jogou mais bola que o Vasco. O Vasco não se achou, não acho que seja do Guarim jogar mais avançado, inclusive no vídeo que eu fiz aqui falando sobre o Guarim, por mais que ele tenha feito gol, quando ele chegou, que eu acreditava que ele seria mais um volante de contenção, podendo dar esse elemento surpresa na finalização. Ele mais adiantado deixa de ser uma surpresa, passa a ser um cara a ser combatido pelo adversário o tempo todo no meio campo. Não é um jogador que vai pegar a jogada vindo de trás, é o mesmo caso do Pikachu quando joga de lateral e quando joga de ponta. Passa a ter que receber muito mais bola de costas. E perde essa característica de entrar de frente, chegar de frente na área, carregando e finalizando. Eu acho que ele perde um pouco isso, como eu disse aqui, apesar de ter feito gol, fez um gol até diferente, na verdade fez entrando dentro da área como se fosse um centroavante, mas não acho que seja a melhor forma, até pelo fato, como eu já expliquei aqui, de sacrificar outros setores. A partir do momento que ele joga mais avançado, ele já não dá mais aquela pegada atrás e o Vasco fica exposto. A gente sabe, quando o Vasco joga exposto, facilita demais para o adversário. Isso aconteceu em diversos jogos. Não acho que isso tenha sido determinante. Para esse gol do Goiás, ali já estava no momento que o Vasco se fechava de qualquer jeito, e literalmente de qualquer jeito, porque o gol dado pelo Henrique foi uma bola de qualquer jeito chutada pelo Richard, de qualquer maneira chutada pelo Henrique, que eu elogiei essa semana, inclusive, fiz um texto lá elogiando tanto ele quanto o Ricardo Graça, e vinha fazendo uma boa partida contra o Goiás.
mas foi um erro crasso, um erro que determinou ali o placar. Vi muita gente criticando o Fernando Miguel também, porque ele não saiu na bola. Claramente era uma bola para o Oswaldo Henrique tirar. Não tem por que o goleiro, ao meu ver, chegar trombando com o seu próprio zagueiro para tirar uma bola. Ele não vai imaginar que aquela bola vai para trás. Então, acho que é forçar muito uma perseguição aí com o Fernando Miguel e o fato de ele não ter saído na bola. Eu acho que ele falhou no gol que foi anulado. Acho que ele deveria ter saído mais seguro naquela bola, e que falhou também o Ribamar naquele lance que ele escorrega, deixa o zagueiro ali finalizar. Enfim, partida muito ruim do Vasco. Não gostei taticamente da escolha do Luxemburgo. Não vou falar em erro aqui, o acerto dele. Eu acho que a estratégia, que foi muito boa contra o Flamengo, dessa vez foi falha. Como falei aqui, não gosto do Guarim jogando na criação. Acho que ele tem que jogar mais recuado ou entrar no segundo tempo para ter 30, 40 minutos de maior intensidade em campo. No segundo tempo praticamente não se viu mais o Guarim em campo, nem defensivamente nem ofensivamente. Isso pesa muito num time que já joga dentro de uma limitação muito grande. O Marco Júnior mesmo jogando como ponta não rendeu, apesar de ele ter feito partidas mais discretas em outros momentos. Como eu disse aqui, funciona muito melhor se aproximando como um elemento surpresa, chegando como um volante vindo de trás, tendo que arrastar a marcação talvez de um meia que não acompanha tanto, do que ele jogando de ponta sendo marcado pelo lateral. Isso altera completamente, não é só o posicionamento. Quando ele passa a ser uma referência ofensiva, automaticamente alguém já se desloca para marcar ele. Quando ele é uma opção defensiva, ele consegue mais espaço para criar, para chegar e finalizar. Enfim, não gostei da escalação do Vasco, não gostei da atuação do Vasco, não gostaria, mesmo com 1-0, não é uma questão aqui só do empate. O empate dá um peso maior na atuação muito ruim do Vasco. E o que eu comecei a falar aqui, e acabei dando uma volta, peço desculpa a vocês, mas em relação à classificação, Vasco com 9 pontos de distância do Z4. Eu já, inclusive mais cedo, já tinha visto alguns dados matemáticos. O Vasco não tem chance de queda. Só não, mas 9 pontos, o Vasco tem um jogo a mais. Se Cruzeiro e Fluminense vencerem, a diferença vai para 6. Questão que tem muito time entre o Vasco, e esses times jogam entre eles também. Por exemplo, tem Botafogo e Ceará fechando a última rodada. A gente tem partida agora entre, se não me engano, Avaí e Chapecoense, se eu não me engano. Tem algumas partidas em que um anula o outro. Tem as partidas, se não me engano, tem Fluminense e Cruzeiro ainda. Acho que Fluminense e Cruzeiro não, mas tem outros jogos que o pessoal vai se enfrentar. Depois eu posso até puxar para vocês aqui. E claro, além de confrontos diretos entre esses times, não é todo mundo que vai chegar ali e vencer todos os jogos, é humanamente impossível. Você tem a limitação dessas outras equipes também. A gente não imagina o Vasco fazendo mais nenhum ponto até o final do campeonato. Não tem como a gente imaginar Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Ceará, que não vivem grande momento também, fazendo 15 pontos. Faltam 5 rodadas ainda, ou 4 agora, depois dessa. Até me perdi com esse golzinho em 52, mas é difícil imaginar que o pessoal vai tirar 9 pontos do Vasco numa reta final, assim que todos os times, porque tem diferença de 9 para alguns e 6 para outros. Isso não vai acontecer. Então, na verdade, o que o Vasco perde ao ceder esse empate é a possibilidade de pensar realmente em algo maior, não só Libertadores, já falei aqui. A briga do Vasco é por conseguir a melhor classificação possível, porque isso interfere diretamente no valor que o Vasco vai receber para a próxima temporada. A premiação do Vasco no Campeonato Brasileiro, se ele fica em nono é uma, se ele fica em oitavo é outra. Por mais que o oitavo não gere uma vaga na Libertadores do ano que vem, por exemplo, caso o Flamengo perca para o River Plate. Se o Vasco ficar em 12º, ele vai para a Sul-Americana da mesma maneira. Só que se ele ficar em 10º, ele vai para a Sul-Americana com mais dinheiro. Então são essas questões que quem sai para o Vasco é fundamental. Inclusive eu conversei com o André Mazzuco hoje, que é diretor de futebol do Vasco. Ele me falou que estava esperando exatamente a definição, não só da permanência do Luxemburgo, como de como o Vasco vai ser financeiramente em 2020 para planejar o ano. E o Vasco adia mais uma vez esse planejamento de 2020 por conta de um empate completamente besta num gol aos 52 minutos do segundo tempo, com um goleiro adversário dentro da área. Enfim, o Vasco entregou mais uma vez, como já havia entregue contra Fortaleza, contra CSA, e nas partidas que perdeu o pênalti ali, por exemplo, contra Cruzeiro e Santos, que eu já citei aqui, perdeu mais uma chance de se aproximar ali de um grupo, independente se ia conseguir uma vaga na Libertadores ou não, mas conseguiria passar, por exemplo, o Bahia, que tem sido um adversário direto, se distanciaria do Goiás, que tem sido um adversário direto, e se consolidaria ali no top 10, pelo menos, do Campeonato Brasileiro. E o Vasco,
mais uma vez deixando a desejar, principalmente dentro de São Januário. Isso tira um pouco também da alegria do torcedor que foi apoiar, que estava empolgado com 4-4 com o Flamengo, ainda mais da maneira que foi. O Vasco empatou numa semana um jogo no finalzinho e agora cede o empate em outro. Enfim, coisas do futebol. Bom, galera, é isso. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa seu like também, deixa seu comentário também falando o que você achou da partida. Saudações e até a próxima.